Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou Débora Santos, da Comunicação da Previ. É um prazer estar de volta com mais um Papo Previ. Esse é o espaço para você entender de forma clara e direta tudo sobre os investimentos do Previ Futuro, os resultados mais recentes e os movimentos da economia aqui no Brasil e no cenário internacional. Para esse bate-papo, dos nomes que vocês já conhecem: Ricardo Bastos, gerente de área de análise macroeconômica e política de investimentos da Previ; Anderson Oldenburg, gerente de alocação estratégica na diretoria de investimentos. Tudo bem, rapazes? Tudo bem, Débora? Prazer estar participando novamente aqui do Papo Previ. Obrigada, Ricardo. Débora, Ricardo, Marcelo, prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Anderson. E temos mais um convidado especial, Marcelo Leal. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Débora. Prazer participar desse MesaCast com vocês aqui, trocando ideia com o Anderson, o Ricardo e com os participantes aqui do plano da Previ. Marcelo é gerente de ativos de crédito privado e imobiliário e vai trazer informações sobre os mais recentes investimentos nessas carteiras. Bom, vamos direto ao ponto? Anderson, fala um pouco para a gente sobre a rentabilidade dos perfis. Vamos lá, Débora. Vou pedir para colocar na tela os resultados para a pessoa poder acompanhar os números. Em agosto de 2025 teve um resultado muito forte, né, especialmente para os perfis que têm mais exposição à renda variável, né? As ações das empresas brasileiras têm tido um ano bastante positivo, né, recuperando o ano difícil que foi o ano passado. E, no geral, né, nós temos a maior parte dos perfis tendo um ano muito positivo, superando o CDI, que está num dos níveis mais altos dos últimos 20 anos. Né? E o destaque agora de agosto, né, foram os perfis agressivo e o ciclo de vida 2060, né, que são os que têm mais exposição a risco, e que nesse mês de agosto tiveram rentabilidade em torno de 4%, né, bastante forte. E no ano, né, perto de 13%. Então, nós vamos comentar um pouco depois, Débora, sobre as estratégias, né, que levaram a esses bons resultados. Mas para entender o que está por trás desses números, é importante olhar para o cenário mais amplo. O que aconteceu na economia, aqui e lá fora, que ajudou a construir esse resultado? Ricardo, conta para a gente, o que movimentou o mercado em agosto? Então, Débora, vou comentar um pouquinho aqui sobre algumas das principais variáveis, né, que movem a economia, trazer um pouquinho também do cenário do time de economistas da Previ. Começar comentando sobre a atividade econômica. Então, a gente teve recentemente a divulgação do PIB do segundo trimestre, vem mostrando um certo arrefecimento, né? O número foi de crescimento de 0,4%, o que significa que é um índice um pouco inferior aos que vinham sendo registrados anteriormente, mas ainda no campo do crescimento, né? O que é muito positivo. A nossa equipe de economia imagina uma certa estabilidade para essa atividade econômica ao longo do segundo semestre, né, o que deve levar o PIB ao final do ano para um patamar aí um pouco acima dos 2%. É um número bastante interessante. De qualquer forma, esse arrefecimento ele é muito explicado por conta da política monetária, que está num nível bastante contracionista. A gente sabe que a taxa Selic está em 15% ao ano, e agora a gente começa a tentar imaginar quais são os fatores ali que podem levar, né, a um início de queda dessa taxa Selic. E eu vou comentar sobre um desses fatores, que é a inflação. A inflação ela vem também mostrando certo arrefecimento, o que é também muito positivo. O índice fechado de agosto, ele registrou deflação de menos 0,11%. A gente não imagina deflação para os próximos meses, mas uma inflação controlada. O acumulado no ano, tanto IPCA quanto INPC, ainda está um pouco acima dos 5%. O que é acima do teto da meta, da banda superior ali da meta, né, que é 4,5%. Esse é um fator que, sem dúvida nenhuma, o Banco Central vai considerar, né, além, claro, de um fator muito importante, que é o das expectativas. Ele vai considerar isso para começar a debater o início desse ciclo de cortes. E falando um pouquinho do cenário externo também, bem rapidamente, dia 6 de agosto entraram em vigor as tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros. Teve uma lista extensa de mais de 700 produtos que foram excluídos da tarifa principal, mas algumas pautas importantes, como café e carne bovina, acabaram sendo incluídas também. Isso movimentou um pouquinho os mercados no início do mês, mas ao longo do mês eu acho que essas preocupações foram se dissipando. Teve um fato importante também lá nos Estados Unidos, que foi um discurso do Jerome Powell, que é o presidente lá do Banco Central americano, abrindo as portas para a redução de taxa de juros lá nos Estados Unidos na reunião de setembro, que vai acontecer nos dias 16 e 17. Então isso, sem dúvida nenhuma, deu uma animada nos mercados aí, e eu acho que explica
também parte do resultado que o Anderson vai trazer para a gente agora. Muito bom, Ricardo. Com esse panorama mais claro do que movimentou o mercado em agosto, vamos entender agora como isso refletiu na alocação dos perfis e na composição dos resultados. Anderson, você poderia dar um panorama das estratégias dos perfis em agosto? Legal, vamos começar fazendo um sobrevoo, né, pelas estratégias e como elas estão distribuídas, né, nos perfis, né? Nesse gráfico que está na tela, a gente consegue ver claramente a diferença, né, de alocação em cada perfil, começando, por exemplo, pela renda variável, né, que eu comentei há pouco, que foi o destaque aí do mês e do ano. Então, um perfil agressivo, né, que tem mais exposição a risco, ele tem uma participação grande em renda variável, e ela vai reduzindo à medida, né, que reduz o apetite a risco até chegar a zero no perfil conservador. E o mesmo acontece nos ciclos de vida, né? O 2060 é aquele que tem um horizonte longo pela frente, então ele tem bastante exposição a risco, né, bastante bolsa. Essa exposição também vai caindo à medida que se aproxima a data-alvo de aposentadoria. E assim acontece também com as outras classes, né? A classe de inflação, RF inflação, né, que são os títulos indexados ao IPCA, né, também tem uma composição diferente em cada perfil, e aí depois a gente vai comentar, inclusive, que dentro desse grupo também existe uma diferenciação importante em relação ao prazo, né, desses títulos. Na Selic, que é uma classe que tem uma volatilidade menor, né, ela acompanha a variação da taxa básica de juros, né, do CDI, sem gerar aquele efeito de marcação a mercado, né? Então, assim, quando a Selic está alta é bom para essa classe, quando está baixa é o contrário. Então, aqui é uma alocação importante para controlar o risco, né, e principalmente aqueles perfis com baixa exposição, como, por exemplo, o ciclo de vida pré-aposentadoria, né, que é desenhado para preservar capital, tem uma alocação bastante concentrada, né, nessa classe de Selic. Daí, para completar o bloco atuarial, também a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, e os demais, né, que são estratégias diversas, né? A parte de baixo desse gráfico mostra a régua de risco dos perfis, né, que é a volatilidade, né? Ali a gente vê, né, como os perfis se comportam em relação a essa questão do risco, começando pelo ciclo de vida pré-aposentadoria, que praticamente não tem nenhum risco, né, e ele é feito para isso, né? O perfil conservador vem tendo uma redução gradual de risco, né? A gente falou aqui sobre isso no programa passado, né, sobre mudanças que nós fizemos na alocação e que tem gerado esse ajuste, né, de exposição a risco, e vai subindo aí até chegar no agressivo e no ciclo de vida 2060, que tem uma volatilidade maior, acima de 7%. Aí passando para a tela seguinte, onde a gente agora abre esses blocos, né, nas estratégias que compõem, né, aquelas 20 caixinhas, né, que nós também comentamos aqui no último programa, que são, né, o cardápio de estratégias que nós conduzimos aqui no Previ Futuro. E aí nós vamos aqui falando um pouco por blocos, né, assim como a gente vem falando até aqui. E começando pelo bloco atuarial, né, nós temos aqui as carteiras de empréstimo simples e financiamento imobiliário, né, que são disponíveis para todos os participantes do plano e são remuneradas pela taxa de referência, né, do Previ Futuro, que é INPC mais 4,62% ao ano. Então, se de um lado, né, é uma disponibilidade, né, de acesso a crédito em boas condições, né, para os participantes, de outro, essas carteiras fazem parte, né, da carteira de investimentos de todos os perfis. Considerando que essa taxa, né, é fixa, né, NPC mais 4,62, e a taxa de mercado, né, oscila, então às vezes essa taxa é menor que a de mercado e outras vezes ela é maior. Então, para não ter nenhum efeito ali de eventualmente favorecer ou não, né, algum perfil, essa alocação ela é equacionada, né, ela tem o mesmo peso em todos os perfis. E a mesma coisa acontece na estratégia de títulos públicos mantidos até o vencimento, né, que também são chamados de marcados na curva. Eles também ficam com a taxa fixada, que é aquela taxa da compra do título, e não tem a oscilação a mercado, então compõe junto com os empréstimos e financiamentos o bloco atuarial, que é perto ali de 25%, um pouco menos de 25% para todos os perfis.
Aí seguindo, o bloco renda fixa Selic, né? Como eu comentei há pouco, o nome já sugere, né? É atrelada à taxa básica de juros, né? O CDI, né? E aqui a gente tem as carteiras de liquidez e de renda fixa pós-fixada, né? São títulos públicos com baixíssima volatilidade e a rentabilidade praticamente igual à da Selic. E também o fundo de crédito privado high grade, né? Aqui são títulos privados, né, de empresas e bancos, né, e o termo high grade significa alta qualidade de crédito, né, então são títulos com baixa probabilidade, né, de inadimplência, mas que tem, né, um prêmio, né, essa questão do risco privado, né, tem um prêmio em cima da taxa paga pelos títulos públicos, então tem um papel aqui também de gerar um retorno. E nesse fundo, né, nós tivemos agora em agosto um negócio bem importante, vou pedir para o Marcelo comentar um papel aqui que a gente acrescentou nessa carteira, né, Marcelo? Isso, legal, pessoal. Quando a gente fala de renda fixa, principalmente crédito privado, a gente lá na gestão está sempre acompanhando os movimentos de mercado e tentando identificar oportunidades de investimento, né? E a gente, justamente nesse mês de agosto, a gente percebeu uma grande oportunidade de investir justamente em letras financeiras subordinadas emitidas pelo Banco do Brasil. Foi uma oportunidade boa porque a gente tem visto aí ao longo desses últimos meses aí um fechamento forte, ou seja, uma redução forte desse prêmio pago sobre a taxa livre de risco, seja CDI ou uma NTNB, se for IPCA. Isso tem tirado um pouco a atratividade desses investimentos por conta daquela relação risco-retorno. E a gente percebeu que nesse mês de agosto, essa oportunidade de comprar essa letra financeira, ela vai ao encontro de atingir esse resultado, que a gente conseguiu comprar a CDI mais 1,3, e ela tem umas características interessantes. Você tem possibilidade do emissor, no caso é o Banco do Brasil, de recomprar a partir do 5º ano. Ela paga juros anuais, ou seja, você pega um pouco desse fluxo, pode ser utilizado em outras estratégias. O interessante também é que ela, por ser em CDI, ela tem um comportamento mais linear e que garante uma certa estabilidade e menos volatilidade para os planos. Então você garante aquele retorno em nível alto de CDI, mesmo que ele baixe, você garante esse prêmio estanque ali do 1,3, que garante essa estabilidade e um bom retorno para os participantes do plano. Então a gente achou uma boa estratégia, uma boa aquisição para os participantes do plano. Achou uma estratégia boa que a gente fez nesse mês de agosto, no que se refere a high grade CDI. Isso aí, Marcelo. Bom, e dando sequência, né, o bloco RF Inflação, né, tem aqui títulos atrelados ao IPCA, basicamente, né, assim como no Selic, né, tem a carteira de títulos privados, né, também aqui high grade, alta qualidade de crédito, mas a indexação ao IPCA, ela gera um pouco mais de volatilidade em relação, né, à carteira de CDI, então aqui ela é um pouco mais alocada nos perfis que têm mais apetite a risco, né. E aí nós temos os títulos públicos, né, com uma diferenciação importante em relação ao prazo desses títulos, né. Aqui no Brasil, o Tesouro Nacional, né, emite títulos de longuíssimo prazo, né, até 2060. Então nós dividimos essa classe, né, em 2 fundos, né, um com títulos mais curtos, com vencimento até 5 anos, e outro vencendo a partir disso, né, indo até, como eu disse, até 2060. E por que dessa separação, né? Diferente dos títulos pós-fixados, né, que acompanham a Selic e basicamente não dão rentabilidade negativa, né, porque o juro tende a ser sempre positivo, nesses títulos aqui ele tem um componente que é a inflação, né? Às vezes pode até ter deflação ali, mas normalmente, né, você tem uma inflação positiva, então nesse sentido ele protege, né, dessa inflação, e um componente que é uma taxa de juros pré-fixada, né, que quando você adquire o título, aquela taxa, ela quando o título é marcado a mercado, como é o caso desses fundos aqui, ela vai variando, né, no dia a dia no mercado financeiro. E aqui acontece o seguinte, quando essa taxa de juros sobe no mercado, o preço do título cai, né, e vice-versa, né, e a intensidade desse movimento, né, dessa variação, ela acontece de acordo com o prazo. Então, quanto mais longo o prazo, maior, né, o efeito, né, positivo ou negativo da variação nas taxas de juros. E se a gente está falando de variação, né, maior ou menor, nós estamos falando de risco,
né? Então, por isso, os perfis com menos exposição a risco, né, como o perfil conservador, o ciclo de vida 2030, tem uma alocação muito mais concentrada em títulos mais curtos, enquanto aqueles, né, com maior exposição a risco buscam a oportunidade, né, de eventualmente essa taxa de juros baixar e com isso gerar uma rentabilidade bem positiva. No caso aqui do mês de agosto, né, o que a gente viu que essa carteira de títulos mais curtos, né, teve uma boa rentabilidade, né, superando o CDI, e os títulos longos frearam um pouco, né, o resultado do mês, ficando um pouco abaixo aí, né, do CDI. E isso aconteceu justamente por esse efeito, né, de taxa de juros. A gente teve uma pequena elevação, né, dos juros de longo prazo, e isso tem bastante a ver com uma questão macroeconômica, né, Ricardo? De fato, Anderson. Então, essa questão que impacta muito o preço dos títulos públicos, né, é a questão fiscal. Durante a pandemia e após a pandemia, a gente vê uma trajetória de crescimento da dívida do governo. Isso não é exclusividade do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. E os investidores, o mercado, ele acaba atribuindo ali um prêmio de risco para os títulos conforme, né, o crescimento dessa dívida. Quando a gente olha essa taxa acima de 7% no momento dos títulos brasileiros, quando a gente olha as taxas americanas ali, dependendo do prazo, acima de 5%, então a gente vê que esse prêmio está sendo atribuído ao mercado, pelo mercado, né? E é um ponto interessante, cara, que você falou, porque a gente está vendo, não é uma questão só do Brasil em termos de endividamento público elevado, percentual do PIB, as taxas longas, né, que chama a ponta longa da curva, né, com taxas elevadas. A gente está vendo, lendo outro dia, né, e a gente está vendo aí na notícia que Estados Unidos, os títulos de longo prazo de 30 anos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, têm batido recordes desde a época de 2008, Estados Unidos, 2011, parte lá do Reino Unido. Então, assim, não é uma questão só do Brasil enfrentar déficit fiscal que leva as taxas longas dos títulos públicos brasileiros. Países desenvolvidos estão passando por isso. Então, é um desafio que vários países têm que olhar, não só o Brasil, né? Então, é interessante isso, né? Sem dúvida, Marcelo. E aí, trazendo um pouquinho aqui do nosso cenário, né, do time de economia da Previ, a gente imagina, sim, que nos próximos anos, né, tende a haver uma estabilização dessas taxas e, em se havendo uma redução das taxas praticadas aí nos títulos públicos, vai haver uma grande valorização aí via marcação a mercado. Ou seja, né, tem um lado também da oportunidade, né? O mercado financeiro se trata disso, né? Você tem uma hipótese de um risco ali, mas também oportunidade para quem tem um apetite a risco, né, de buscar, né, esse retorno maior. Bom, aí dando sequência aqui à nossa tela, né, de estratégias e retornos, né, no bloco renda variável, né, a grande estrela, né, do mês de agosto e do ano aqui de 2025 também. Né, o Ibovespa, né, que é um índice que reúne quase 100 das empresas, né, listadas na Bolsa Brasileira, teve um retorno bastante positivo, né, de mais de 6,28% só no mês agora de agosto, né, e as nossas carteiras, né, geridas pela nossa equipe de gestão de renda variável lá da Previ tiveram um retorno ainda maior, né, acima de 7%. Né, então isso também mostra o resultado, né, do trabalho lá dos colegas da equipe de renda variável. E esse resultado forte do Ibovespa, né, tanto no mês quanto no ano, ele reflete um pouco um ambiente, né, que nós inclusive comentamos aqui também no programa passado, que junta uma série de fatores que dão uma visão, né, prospectiva positiva para a Bolsa, né? Então, assim, resumindo basicamente em 4 fatores, né, que o mercado tem mais observado, né? O primeiro deles, uma tese de dólar mais fraco, né? Ou seja, todo esse contexto, né, das políticas econômicas, né, do atual governo Trump levou, né, a um enfraquecimento do dólar perante as outras moedas, né, inclusive o real, e isso também fez com que os investidores, né, mundo afora, né, que vinham com muita concentração, né, de capital nos Estados Unidos, né, ele chegou a representar 70% do índice global de ações, né? Os investidores estão reduzindo um pouco essa superconcentração e redistribuindo, né, ao redor do mundo, né, diversificando seus investimentos, e uma parte disso tem também vindo para o Brasil, né? O mês de agosto até que foi tímido esse movimento, mas no ano já são mais de 22 bilhões de reais de entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira. O segundo ponto é sobre os resultados das empresas, né? A gente tem falado já há um tempo sobre isso, né? As empresas têm mostrado resultados bastante resilientes, né? Esse ambiente de juros altos é muito desafiador, né, para as empresas, né? Afeta o consumo, o próprio custo da dívida das empresas, né? E mesmo assim, elas têm demonstrado
tá, né, com seus balanços bem arrumados, né, e gerando surpresas no resultado, né, surpresas positivas. Tem um índice, né, que o mercado acompanha que chama justamente, né, índice de surpresa, né, que compara o resultado oficial divulgado com as previsões dos analistas, né, e o segundo trimestre agora de 2025 teve em média 17% acima, né, os resultados melhores, né, os lucros das companhias melhores do que os analistas previam, né, então isso possivelmente é um dos fatores aqui também que explica essa valorização da Bolsa. O terceiro ponto é um tema também que a gente vem falando há muito tempo, o mercado fala, né, que a Bolsa está barata, né, isso se fala olhando diversas métricas, né, mas a mais conhecida delas é uma que relaciona o preço com o lucro, né, ou seja, quanto que se paga, né, numa ação para cada real de lucro que a empresa dá. E essa métrica já faz mais de 4 anos que está abaixo da média histórica. É o maior tempo que nós já temos visto, né, assim, na série histórica brasileira, né, dessa média ficar descontada, vamos dizer assim, em relação à média, né? Como no longo prazo sempre existe uma expectativa, uma tendência de conversão à média, né? Esse é um outro fator que leva a crer que em algum momento, no médio prazo, a gente possa enxergar aí, né, uma valorização da Bolsa. E o quarto item, né, o Ricardo já comentou um pouco, mas é sobre a expectativa de queda da Selic, né, Ricardo? Que é uma questão também que tem feito preço na Bolsa. Anderson, comentando um pouquinho sobre as nossas perspectivas, né, entrando um pouco mais nesse assunto de queda de Selic, eu já comentei um pouquinho sobre a grande possibilidade, aliás, o mercado precifica integralmente queda na taxa de juros norte-americana nessa reunião de setembro. Na mesma data, 16 e 17 de setembro, temos reunião aqui do Copom, que o nosso cenário, evidentemente, é de manutenção da taxa. E aí a gente tem a atividade se acomodando um pouquinho, a inflação também se acomodando levemente, mas tem um fator muito importante que é o de expectativas. Então, as expectativas, elas são bastante importantes para que o Copom possa tomar essa decisão de redução da taxa Selic. O que a gente observa toda semana no Boletim Focus é que as projeções do mercado, tanto para 2025 quanto 2026, 2027, é importante olhar os anos mais à frente também, elas vêm reduzindo aos pouquinhos, a gente ainda não chegou no centro da meta, que é de 3%, mas esse caminho de redução das expectativas é importante para que a gente possa chegar no momento ideal de redução da taxa de juros. Hoje o nosso cenário é de um primeiro corte da taxa Selic na primeira reunião de 2026, que vai acontecer em janeiro, mas eu particularmente acredito que na reunião de dezembro, quando a gente chegar na véspera da reunião, já vão ter saído novos dados aí de atividade, de inflação, as expectativas já podem ter andado um pouquinho mais para baixo e eu acredito que muitos agentes do mercado já vão estar também apostando em uma redução em dezembro ainda de 2025. Perfeito. Bom, concluindo então, né, a visão aqui das estratégias, a gente tem um bloco D+, né, que são estratégias diversas, né, que buscam diversificação, né, e gerar valor, né, ao longo do tempo. E uma delas, né, que a gente vai destacar aqui hoje é a estratégia de imóveis, né, imóveis físicos, né, que a Previ investe. Nós fizemos um negócio importante agora em agosto também, né, que ainda vai ser concluído aí ao longo do mês de setembro, conduzido também pela equipe do Marcelo. Conta pra gente um pouco aí, Marcelo, desse negócio imobiliário que nós fizemos. Perfeito, galera. É interessante citar que, assim, como eu falei na parte de crédito privado, né, os investimentos fazem parte de você aproveitar a oportunidade, né? Assim como a gente aproveitou a oportunidade de fazer o investimento em letra financeira de um banco com boa capacidade de pagamento e bom risco de crédito, baixo risco de crédito, que é o Banco do Brasil, que é um banco sólido, a gente faz da mesma lógica, a gente está fazendo e aproveitou e fez investimento ainda em fase de conclusão de questões de escritura, né, de documentação, mas a gente aproveitou exatamente a oportunidade de exercer o chamado direito de primeira oferta, equivalente ao exercício de direito de preferência, né, que basicamente você tem a opção de analisar e comprar ativos. Na verdade, aí são 2 ativos, 2 shoppings, né, que são administrados pelo Multiplan, que é o Barra Shopping no Rio de Janeiro e o Morumbi Shopping em São Paulo, né? Então a gente analisou internamente, viu com detalhes, ficamos todos os detalhes da operação, do shopping em si, e identificamos a oportunidade que é de compra de 2 shoppings considerados categoria premium, que chama, shoppings de boa qualidade, né? E ao longo do tempo, por exemplo, citar o Barra Shopping. O Barra Shopping ele tem mais de 500 lojas, é de 1981. A gente está lá, a gente, Plano 1 conhece muito bem o shopping, a gente está lá desde o início. Ele é um shopping que sempre performou muito bem, assim como o Morumbi, em relação aos outros pares.
Ele tem um complexo, ele tem centro médico, tem várias lojas, tem cadeia de restaurantes. E o Morumbi, que é na principal cidade do Brasil, de maior PIB per capita, né? É um shopping também considerado premium, com várias lojas, mais de 500 lojas. Tem, digamos aí, restaurantes considerados premium de várias marcas, né, boas. E tem um mercado consumidor pujante, né? E se a gente compara para a galera que tem, por exemplo, investimento em fundo imobiliário e compara a receita líquida das despesas de condomínio desses shoppings e compara a receita líquida por metro quadrado desses dois shoppings, compara com os shoppings, com a receita líquida dos shoppings detidos pelos fundos imobiliários, a diferença é brutal. Ou seja, você tem a oportunidade de compra dos 2 melhores shoppings do Brasil. Então, assim, a gente vê que tem muito valor para agregar para o plano, e considerando que é o seguinte, que no momento de juros altos, eles continuaram resilientes, com forte crescimento de receita, e que tiveram que aprender a se reposicionar, né, do jeito do negócio de shopping, né? Desde a pandemia, os shoppings, principalmente Multiplan, administração Multiplan e outros também, tiveram que aprender a questão da mudança do business do shopping, né? Que antes estava muito voltado para compra, varejo, e agora está muito mais voltado para a experiência do consumidor, né? O cara não vai no shopping só para comprar um produto, ele vai no shopping porque ele quer ir a um cinema, ele quer ir num teatro, ele quer ir num bom restaurante ou fazer outras atividades de lazer. Então, a experiência do consumidor, ela é muito importante, e esses shoppings são os top de linha nesse tipo de situação, né? E uma coisa interessante também que a gente viu é que o mercado meio que corroborou essa aquisição que a gente analisou, né? Porque saiu, o Multiplan quando divulgou que a Multiplan ela vai comprar 7,5 do Barra Shopping, a gente também vai comprar 7,5 do Barra Shopping, né? E quando ela soltou o fato relevante, o mercado, de maneira geral, os analistas aplaudiram, né? Viram com bons olhos a operação. Então isso meio que dá uma chancela, né? Corrobora a tese de investimento que a gente estudou e seguir em frente para propor, né? Só reforçando que ainda vai concluir, a gente está na fase de diligência, né, que é a verificação da documentação para a gente poder fazer o desembolso dessas participações. Então é isso, é uma boa oportunidade que o Plano Previ Futuro está tangibilizando e que já vem decorrente da experiência que o Plano 1 tem por já ter participado desses investimentos. Então a gente entende que é um super negócio aí para o Plano, bem legal. E é muito interessante, né, ver como essas estratégias se conectam com os objetivos de longo prazo da Previ e, ao mesmo tempo, geram impacto direto na rentabilidade dos perfis. Esses investimentos mostram bem como a atuação da Previ busca equilíbrio entre segurança, retorno e responsabilidade, sempre pensando no futuro dos nossos associados. Anderson, uma curiosidade. Você acredita que os resultados dos perfis podem interferir na tomada de decisão do participante sobre qual deles escolher? Débora, essa é uma grande questão. Eu até vou pedir para colocar de novo a tela das rentabilidades dos perfis no mês, né? Para a gente ver que foi um ótimo mês, como nós falamos, né? E quando alguém olha, né, o perfil agressivo, por exemplo, o ciclo de vida 2060, né, com resultado tão vistoso, né, no mês e no ano, né, é natural que muitos pensem, poxa, eu também vou mudar para esse perfil, né? Tá indo tão bem, então deve ser bom, né? É uma decisão que pode fazer bastante sentido, né? Se a pessoa acreditar, né, que aqueles gatilhos que a gente comentou, né, tem uma chance boa de acontecer e, nesse caso, pode poder ser uma boa decisão. Mas o que a gente queria chamar a atenção aqui é para um aspecto chamado de vieses comportamentais, né? É um tema cada vez mais importante nas finanças, né? Tanto que teve até um prêmio Nobel de Economia, né? Onde essa questão dos vieses, né, foi estudada. Um dos vieses, né, se chama viés de retrospectiva, né, que é aquele comportamento de tomar uma decisão baseado no que aconteceu no passado, né? Imagino que
aquele passado vai se repetir indefinidamente. Então, olhar a rentabilidade que aconteceu agora no mês, né, ou no ano, e com base nisso apenas, né, fazer a decisão, é uma questão ali que pode, né, não ser, não ter o resultado que a pessoa espera, né? E a mesma coisa ao contrário, né? Quando o mercado vai mal, né, os preços caem, né, a bolsa principalmente, que é mais sensível, né, a essas mudanças de mercado, também ali, né, a pessoa ter uma reação, né, de desesperado, de preocupação, e aí migrar, também ali, muito provavelmente, o que está acontecendo é esse viés, né, de retrospectiva dominando ali a decisão da pessoa. Existem muitos vieses, né? Nós temos muitos, assim, que a gente, no senso comum, né, conhece, né, como o viés de manada, né? Ou seja, seguir uma decisão que as pessoas estão comentando, né, estão falando. O viés de aversão à perda, que é diferente de aversão a risco, né? Enfim, é um tema muito interessante. Eu até recomendo, né, quem quiser dar uma pesquisada sobre isso, tem muito material disponível. E todos os seres humanos, né, são sujeitos aos viés comportamentais, isso é da natureza humana. Então, o que a gente pode fazer é compreender como eles funcionam, né, e evitar que eles atrapalhem, né, decisões racionais, né. Então, dito isso, né, é fundamental para o participante do Previ Futuro, né, tomar as decisões de migração de perfil ou escolher aquele perfil que faz mais sentido com base, né, nas ferramentas, né, que nós disponibilizamos, como, por exemplo, a análise do perfil do investidor, né, o API, né, que está disponível lá no aplicativo da Previ, né. O horizonte até a aposentadoria também é uma coisa muito importante, né, como a gente sempre fala, você tem um horizonte longo pela frente, acontecer um revés aí na economia, você tem tempo ainda para recuperar, né? Por outro lado, se você está há poucos meses, né, ou anos de se aposentar e está sujeito a uma oscilação forte de mercado, pode ser um risco muito grande. E um outro ponto também que é fundamental é ter uma visão clara de qual é a reserva necessária, né, aquela acumulação de reserva para poder manter um padrão de vida, né, daquilo que você entende necessário. Para poder atingir essa reserva lá no futuro, tem uma rentabilidade requerida, né? E o meu benefício, né, é uma ferramenta que mostra isso muito bem. Você pode fazer simulações ali da idade que você planeja se aposentar, do quanto você imagina que vai precisar ter de benefício, né, para manter o seu padrão de vida, né, os objetivos aí pós-carreira do banco. E isso tudo é ligado justamente com uma projeção de rentabilidade. Aí você pode fazer avaliações frente às taxas de mercado, né? Ou seja, quanto de risco faz sentido correr para atingir esse objetivo. Então, dado tudo isso, né, ou seja, um mercado com tantas informações, né, hoje a gente é atingido, né, por uma quantidade enorme, né, de dados o tempo todo. Os vieses comportamentais, né, à medida que a gente conhece, né, até pessoas com bastante conhecimento e preparadas, né, elas estão sujeitas a esses vieses comportamentais, então é natural que muitas pessoas não se sintam confortáveis, né, para tomar essas decisões, né, e inclusive a gente vê, né, Ricardo, que nós temos uma grande quantidade de colegas, né, no perfil arrojado, que é um perfil de alta exposição a risco, nunca migraram de perfil, né, e que estão agora próximo de completar os requisitos para aposentadoria, né? É verdade, eu acho que esse é um ponto bastante relevante, né? A gente tem aproximadamente 28 mil colegas que permanecem no perfil arrojado e nunca fizeram nenhuma migração. Isso dá um pouco mais de 1/3 dos participantes da ativa, né? Dos associados da ativa do Banco do Brasil. Muitos desses colegas já têm mais de 20, 25 anos de banco, então, de repente, já estão num momento de acumulação que eu acho que vale a pena fazer uma reflexão e verificar se o perfil arrojado é o mais adequado ali para aquele momento de carreira. Esse perfil arrojado, quando os perfis foram criados lá em 2009, era o antigo perfil Previ, né? Ele fazia muito sentido ter mais alocação em título público longo, em renda variável. A gente tinha uma média de idade no Banco do Brasil ali em torno dos 30 anos. Mas o tempo passou, hoje essa média de idade já está ali na casa dos 44, 45 anos, e como eu falei, muitos colegas com muito tempo de banco. Então, chamo todos a refletirem, a avaliarem. Se você está no perfil arrojado e nunca fez uma migração, faz o API, utiliza as ferramentas da Previ e toma uma decisão consciente.
É isso aí, Ricardo. Então, dado todo esse contexto, né, uma possibilidade que a gente oferece são os perfis ciclos de vida, né, que eles justamente são desenhados, né, para a pessoa indicar aquele ano, né, mais provável, né, que deve se aposentar, e a partir disso a Previ, né, desenha carteiras, né, com um ajuste gradual do risco de acordo com essa lógica de momentos, né, de ciclos diferentes durante a jornada de acumulação, chegando na reta final com uma redução de risco para preservar o capital acumulado. Olha, meninos, como colega de trabalho de vocês e como participante do Previ Futuro, tenho muito que dizer obrigada por essas análises, informações valiosas que vocês colocam aqui no Papo Previ. E agora eu quero pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para os nossos participantes. Bom, acho que eu posso começar falando aqui, né? A gente está sempre observando oportunidades de mercado, acho que esse é um ponto bastante relevante, né? A gente está nesse momento no período de revisão da política de investimentos, né? A gente vai aprovar uma política para o período aí de 2026 a 2032, e tanto no mercado interno quanto no mercado externo, podem ter certeza que a gente vai sempre observar o que for melhor aí para o plano de benefícios. Bom, perfeito. E eu aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Primeiro, agradecer a participação com vocês aqui, de estar participando aqui, falar um pouco do dia a dia, daquilo que a gente faz de investimento, né, que se traduz no nosso trabalho e gera valor para os participantes, né? E eu queria deixar 2 recadinhos aqui, já que eu sou representante do Plano 1, né? Eu queria deixar 2 recadinhos legais e importantes para o Plano 1, que é o primeiro, é que em agosto a gente já entrou no superávit, o plano já está superavitário. E o segundo, que hoje, dia 11 de setembro, né, foi divulgado um fato relevante pela Neoenergia, né, em que a Previ celebrou ontem, dia 10, um contrato de compra e venda da participação que o Plano 1 tem na Neoenergia, que vai gerar cerca de 11,5 bi de reais, que podem ser utilizados para a imunização do passivo, você comprar em TNB, equilibrar questão, né, de imunização, de você fechar lá os fluxos de caixa e garantir o principal, né, para a gente, para todos os aposentados e pensionistas, que é garantir todo dia 20, pingando lá bonitinho o salário do participante. Isso que é o importante. E a gente trabalha para isso, para chegar nesse ponto. Então, esses são 2 recados importantes que eu quero deixar, além do meu agradecimento. É isso aí. Muito legal. E, Débora, como você falou, né, a gente está aqui, né, falando em nome da Previ, poxa, é uma honra, né, e estão muitos colegas, né, que trabalham com a gente lá. Nós aqui, em média, né, Ricardo, Marcelo, temos 15 anos de casa, né, então, assim, uma equipe experiente, né, qualificada e que trabalha todos os dias, como, né, o Marcelo e o Ricardo comentaram aqui, buscando oportunidades, e a gente deu bons exemplos aqui hoje. E um ponto final que eu queria destacar também é que, além dessa parte, né, de análise, a gente, né, da área de investimentos, né, a gente tem colocado uma energia cada vez maior, né, na preocupação de produzir conteúdo, né, de qualidade para os associados, né, para ajudar nesse mundo complexo que a gente vive, né, nas decisões importantes que os associados têm que tomar. Então, isso é uma questão que tem concentrado muito do nosso foco, da nossa energia. A gente espera cada vez mais, né, trazer materiais como esse, a Carta do Gestor, e a gente em breve, Débora, vai trazer mais novidades aí nessa área. Que legal. É isso aí. Você que está nos assistindo, deixe suas dúvidas, perguntas, observações nos comentários. A gente quer ouvir você. E olha só, se você ainda não começou a pensar na sua aposentadoria, esse é o momento. Acesse o aplicativo da Previ, registre seu planejamento na ferramenta Meu Benefício, agende sua assessoria previdenciária. É simples, é rápido e pode fazer toda a diferença no seu futuro. Lembrando que na descrição do vídeo a gente tem o link para a Carta do Gestor e agora também está disponível para os perfis do Plano Previ Família. Se você gostou do conteúdo, divulgue aí o vídeo com o pessoal do Previ Futuro e até a próxima.